Um estudo publicado em 2013 mostrou que golfinhos e humanos tinham uma pequena coisa em comum, além de serem mamíferos. Eles têm nomes. Em particular, os golfinhos nariz de garrafa. Cada um tem seu assobio único, assim como os nomes humanos. Eles não apenas desenvolvem esse tipo de assobio para se apresentar a outros golfinhos, mas também podem aprender outros nomes para que consigam se comunicar melhor uns com os outros. Uma misteriosa baleia cantora se esconde nas profundezas do Oceano Pacífico. Os cientistas ainda não a compreenderam completamente. Eles dizem que é a mais solitária porque emite um som em um tom muito mais agudo do que qualquer outra baleia azul que já vimos antes. No entanto, ela nunca foi vista, então os pesquisadores acreditam que essa melodia estranha pode estar impedindo o animal de encontrar um parceiro. Por sinal, as baleias azuis têm uma característica interessante: seus corações são maiores do que o de um gorila. Só para você compreender, o seu deve ser aproximadamente do tamanho do seu punho. A única criatura que pode viver para sempre também se esconde nas profundezas do oceano. É a menor água-viva. É menor do que a unha do seu mindinho, mas parece ser a personificação viva de Benjamin Button. De alguma forma, ela adquiriu uma capacidade insana de voltar a um estágio anterior de desenvolvimento. Mas essa criatura só pode ativar esse mecanismo quando está em perigo ou com muita fome. Obviamente recebeu o apelido de água-viva imortal. Ainda não identificamos como ela consegue produzir células que regridem e voltam a crescer. Se descobríssemos como funciona, com certeza isso ajudaria no desenvolvimento da medicina tanto para animais quanto para humanos. A Fossa das Marianas no Oceano Pacífico é o ponto mais profundo da Terra, até onde sabemos. Você pode imaginar que literalmente a luz do Sol não chega lá, então os recursos são todos muito escassos. Que tipos de criaturas podem viver nessa região e como elas sobrevivem, considerando a hostilidade do ambiente? Você ficará surpreso ao descobrir que há uma abundância de vida selvagem na Fossa das Marianas. As formas mais comuns encontradas ali são os xenóforos, anfípodes e pepinos do mar pequenos. Os anfípodes se adaptaram endurecendo o casco, usando o alumínio coletado da água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram alimentando-se dos produtos químicos emitidos quando a água do mar atinge rochas subaquáticas. Acredita-se que o peixe-caracol das Marianas seja o rei do pedaço na área. Ele é pequeno, os maiores não são mais longos que o seu celular, translúcido e sem escamas, mas é o principal predador da área. A comunidade científica reconheceu recentemente o quinto corpo de água, além dos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. É chamado de Oceano Antártico e é cercado por 3 dos 4 oceanos originais. É impossível não se perguntar: que criaturas misteriosas ele esconde? A resposta é: milhares de espécies de vida selvagem vivem somente lá e em nenhum outro lugar do mundo. Vamos começar com o peculiar porco do mar. Há muitos exemplares dele nas águas da Antártica. Mas por que é chamado assim? Por causa de sua tonalidade rosa e a aparência redonda e inchada. Até parece ter uma pequena cauda e um par de orelhas, assim como um porco. Ele ajuda muito com a qualidade da água, filtrando areia e sedimentos. Além de viver debaixo d'água, polvos e lulas compartilham mais uma característica que os diferencia de outras criaturas marinhas: possuem 3 corações. Isso não necessariamente os torna mais românticos, mas eles precisam desses 3 para funcionar corretamente. Um coração é o principal, que ajuda na circulação sanguínea, e os 2 branquiais são responsáveis por bombear sangue perto das brânquias. Esses animais também são muito inteligentes e sociais. Pesquisas recentes que incluíram o estudo de imagens de polvos vivendo debaixo d'água mostram que eles às vezes desenvolvem um comportamento incomum, parecem jogar coisas um no outro de propósito. Pode ser qualquer coisa, desde sujeira do fundo do mar até conchas ou rochas. A razão pela qual fazem isso ainda está em debate, mas a maioria dos cientistas acredita que é para proteger seu espaço pessoal. Os polvos são conhecidos por serem solitários, então quando algo ou alguém como um operador de câmera subaquático está muito perto, eles atacam. Não que a gente já não se sinta um pouco intimidados por criaturas marinhas, mas só para você saber, os tubarões às vezes podem ter milhares de dentes. E não apenas 1.000 ou 2.000, até 30.000 dentes ao longo de sua vida, para ser mais preciso. Eu não gostaria de ser um dentista de tubarões, com certeza. Procurando um animal para entrar em um concurso de beleza? Talvez o tubarão duende não seja o melhor candidato. Na verdade, muitas vezes ele é chamado de a criatura mais feia da Terra. Coitado. Principalmente devido a seu focinho longo, que se assemelha a uma espada.
Na verdade, esse bicho usa essa parte do corpo para procurar presas. Funciona como uma antena que captura os movimentos das criaturas ao redor. Uma vez que ele descobre a posição do almoço, o agarra bem rápido com seu conjunto monstruoso de dentes. O peixe-bolha também não é nada bonito. É frequentemente descrito como o rosto de um humano meio derretido. Estranhamente, até tem algumas características faciais, fazendo parecer que tem olhos, uma boca e até mesmo um nariz. Essa espécie de peixe é encontrada em águas profundas ao largo da costa da Austrália e da Nova Zelândia. O peixe pescador é tão estranho que já apareceu até em filmes. Muitas vezes é visto nas regiões mais escuras do oceano porque está perfeitamente equipado para navegar nessas áreas, principalmente devido a um órgão especial que o ajuda a navegar no escuro. É como uma isca e age como uma lanterna presa à cabeça, mais ou menos como aquelas que os mineiros usam em capacetes para andar em cavernas. Ela brilha por causa de uma forma especial de bactérias que produzem bioluminescência, que basicamente se traduz na capacidade de um organismo de emitir sua própria luz. A química tem muito a ver com isso. Animais com essa habilidade insana usam dois produtos químicos, um chamado luciferina e o outro luciferase. Adicione um pouco de oxigênio entre esses dois e voilá, você tem luz. Nas profundezas dos oceanos Índico e do Pacífico Ocidental, vive a lagosta boxeadora. À primeira vista, você pode achar que é uma criatura bonitinha, toda fofa e com uma cor de doce. Mas não se engane, esta pequenina pode dar um soco, literalmente. Ela é conhecida por desacelerar suas presas dando um golpe com seus dois apêndices frontais. Trata-se de um dos movimentos mais rápidos já vistos no reino animal. Pode até ser forte o suficiente para quebrar a parede de vidro de um aquário, então nem pense em procurar uma dessas como bicho de estimação. A lula vampira do inferno não é nem uma lula nem um vampiro. Então, por que o nome? Claro, parece uma lula à primeira vista, mas especialistas em vida selvagem determinaram que é um animal completamente diferente, mesmo que tenha 8 braços e 2 tentáculos. Quanto à parte do vampiro, não se alimenta do sangue de ninguém. Trata-se de um caçador mais passivo, e o nome incomum deve ser a pele entre os braços, que parece uma capa. Sim, parece. Quando caça no fundo do mar, o peixe grande engolidor é um especialista em pegar o almoço e um lanchinho para mais tarde. Isso porque desenvolveu uma capacidade de engolir presas muito maiores do que ele mesmo. Tem um intestino extensível preso à sua barriga, que age como um recipiente para a viagem. Esse animal precisa desse recurso incrível porque passa a maior parte do tempo em águas muito profundas, onde a comida pode ser escassa. O Uranoscopus sulfureus é um peixe estranho com um comportamento igualmente esquisito. Muitas vezes você pode vê-lo em lagoas arenosas em águas costeiras. Tende a se esconder quase completamente na areia. A parte estranha? Deixa a boca e os olhos para fora. E essa não é uma imagem bonita. Ele faz isso para emboscar melhor a sua presa. E possui órgãos elétricos atrás de seus olhos que podem descarregar um choque de verdade. Ai!